Olá! Você está bem? Eu estou bem e eu estou de volta mais cedo do que vocês esperavam. Porque sim, agora os áudios destes vídeos se tornam podcast. E eu me comprometi de que eu vou começar a ser mais regular. Então, para quem já me segue aqui no YouTube, vai ter vídeos com maior frequência. Para quem adora, para quem gosta, fique muito feliz, porque agora eu de fato estou me comprometendo a fazer isso. E para você que é novo, chegou agora também, seja muito bem-vindo. Eu prometo postar com maior regularidade aqui, mas você fica à vontade para assistir os outros vídeos todos que ficaram aqui para trás, que são vídeos que eu posto já tem algum tempinho, acho que uns 2 anos mais ou menos. Fica à vontade para consumi-los também. E a partir de agora, então, você vai ter essa opção, tanto de assistir o vídeo aqui no YouTube, quanto de ouvir o áudio lá no Spotify. É só procurar lá. Estava pensando aqui comigo. Tava pensando aqui comigo. E aí você dá essa moral pra mim também lá, tá? Segue o podcast, comenta lá pra mim também o que você achou, comenta aqui no vídeo o que é que você achou, divide comigo também, porque apesar de ser a ideia são trazer pensamentos e coisas que eu fico matando comigo mesma, por isso o nome, né? São situações, coisas que eu vou concluindo aqui sozinha. Eu também quero que vocês dividam comigo, porque aí eu vou começar a trazer um pouco mais das minhas trocas com vocês. E aí eu acho legal da gente ter esse lugar, esse momento pra gente trocar e vocês darem também a opinião de vocês e a versão de vocês. Combinado? Olha, ainda tô um pouco improvisada, hein? Então assim, me perdoem, tá? Eu prometo que conforme vocês forem consumindo aqui, me ajudando, engajando, eu vou melhorando o cenário, vou melhorando tudo pra gente ter um pouco mais de estrutura. Mas eu assumi que, assim, eu precisaria começar de alguma forma e seria da forma que eu poderia fazer. Então, é isso. Bom, vamos lá pro tema, né? Vamos lá para o que eu fiquei pensando demais sobre e aí trouxe novamente aqui pra gente falar, ou pra eu falar, né? Mas vocês, como eu disse, fiquem à vontade para falar nos comentários depois. Eu estava pensando bastante sobre alguns temas sobre crescer, né? Algumas coisas que envolvem crescer. E aí eu fiquei... Sabe quando você entra numa espiral, você... Tem tanta coisa que dá pra falar, né? Tanta coisa que dá pra dizer sobre crescer. Tem tanta pauta. Quando você é adulto, então, nossa, você tem coisa pra caramba pra falar sobre o que é crescer, né? Porque você teve que crescer. E aí esse teve que crescer vem com essa bagagem de, né, responsabilidades. Tipo, você teve que crescer. Em muitas situações, como é o meu caso, você é empurrado pra vida adulta, assim, ó. Tipo... Olha, acontece algo e aí você tem que se virar. Você, tipo, já não pode mais correr pra saia da mãe. Você já não pode mais se esconder ali do mundo. Você vai ter que assumir a responsa de já ser adulto, mesmo não sendo adulto ainda. Ao menos comigo foi assim. E então, enfim, dá pra falar coisa pra caramba, né? Mas o que eu fiquei pensando, eu vou levar um pouco mais pra um pensamento, uma linha de raciocínio só. Que foi, eu fiquei pensando em como que a gente, até quando a gente é criança, a gente tem uma imagem de adulto, não necessariamente a imagem certa, né, a imagem que de fato é o que vai acontecer, é como a vida adulta funciona, mas a gente, quando criança, a gente até quer, assim, brincar de coisas de adulto, a gente vai brincar de trabalhar, a gente vai brincar de ir no supermercado, brincar de limpar a casa, que são coisas que nos trazem responsabilidade, que são coisas que, de repente, não vão ser cobradas de uma criança. Tipo, nada impede da criança, de repente, aprender a limpar a casa, por exemplo. Mas dificilmente você vai, de fato, cobrar dela. E, tipo, isso é uma responsabilidade dela. Ao menos não quando criança, né? Então, assim, quando a gente é criança, a gente sabe que crescer é ganhar responsabilidades. Que então, quando você crescer, você vai ganhar responsabilidades. Você vai ter que assumir essas coisas.
E aí, então, quando a gente cresce, vem essas responsabilidades, e aí elas vêm, de fato, como uma carga, né? Como um peso mesmo, assim. E a gente sente esse peso diariamente nas nossas escolhas, no que a gente decide fazer, naquilo que a gente decide comprar, naquilo que a gente deixa de comprar, né? A gente sente tudo isso. E no trabalho, principalmente, enfim. E aí, assim, a gente, então, entende, subentende que crescer é ganhar responsabilidades e perder o entusiasmo, talvez. Você perde um pouco da espontaneidade, talvez. Tipo, todos nós entendemos, então, que crescer é algo mais sério, e aí a gente perde o lado espontâneo, tanto que tem muita coisa que a gente, quando adulto e vê algo em alguém, a gente fala sobre ser algo muito juvenil, e aí remete à imaturidade, sabe? E assim, o que é que eu quero dizer, né? Onde eu quero chegar? Como é contraditório que a gente associe, então, que o crescer é a gente talvez ser mais sério e perder o espontâneo, perder o brilho, sabe? Você tem que ser alguém mais sério, você tem que ser alguém mais assim, sabe? Você perde isso, né? E a gente perde mesmo, e a gente até se cobra um pouco de perder isso, mas acho que a sociedade de forma geral cobra isso, sabe? Porque, sei lá, de repente você até pode ver, e a gente vê muito assim, tem situações que a gente vê alguém que é muito juvenil, ou enfim, que é jovial. Essa era a palavra que eu queria. Alguém que tem uma alma jovial. Então, às vezes, a pessoa tem uma idade X, enfim, ela é vivida, ela já conheceu muito da vida. Mas ela tem isso, ela é alguém que tem no seu convívio, sabe? Assim, ela mantém coisas que são joviais, ela gosta de coisas que tragam essa ideia de jovialidade pra ela, sabe? E aí, então, ela é alguém que você olha e fala, poxa, olha que da hora, essa pessoa nem parece ter a idade que ela tem, porque olha como ela tem energia, olha como ela faz e acontece, olha como ela é espontânea, olha como ela é divertida. E aí essa é uma forma de ver isso, né? Mas tem muitas situações que também vem aquela carga, aquele peso da cobrança de ela talvez é meio imatura, ela talvez não leva as coisas tão a sério, ela talvez precisasse ser um pouquinho mais séria, né? Ou ela precisasse ser menos doidinha, né? Tudo isso também acontece. A moeda tem essas duas faces, né? E aí, assim, as pessoas que são muito espontâneas, eu percebo que elas acabam precisando ter que bancar isso. Elas têm que assumir isso e bancar isso e falar pra quem quiser, dane-se, que eu sou assim mesmo. Porque o julgamento ele vai acontecer de qualquer forma. Então, ela prefere manter o lado jovial consigo, né? Manter a alegria. E aí eu tava pensando sobre essa contradição e me veio assim, né? Pensamentos pra mim que depois eu externalizei em perguntas. Criei uma caixinha de perguntas no meu Instagram que algumas pessoas responderam. Eu vou comentar aqui com vocês sobre as respostas. Mas o que eu pensei sobre, assim, né? Olha, o que você, de repente, mantém na sua vida adulta? O que é que você consegue ainda dizer que você faz, um hábito, algo que você mantém, que você gosta, que você considera que seja infantil, né? Ou a sociedade, enfim. Mas que, tipo, seja algo mais infantil e aí você mantém isso na sua vida adulta, né? E aí, foi bem legal ver as respostas, ler as respostas, porque elas só provaram um ponto do que eu já vinha pensando. Mas primeiro eu vou ler aqui com vocês e vou comentar. E aí vocês vão entender e depois também eu vou falar um pouco do que eu cheguei, assim, do que elas têm em comum pra mim, né? Ao menos na minha visão. Eu tô olhando pra cá porque eu tô lendo aqui, tá? Então, ó, a Natasha, @tatualeone, que é a minha tatuadora, inclusive, maravilhosa, ela respondeu assim: tomar alguma coisa quente para conforto emocional. E aí, na hora que ela respondeu, até eu li, eu falei assim, cara, essa era uma das coisas que eu tava pensando que eu faço também. Porque
eu tenho um pouco dessa ideia, né? Acho que não sei se todo mundo tem. Vou dizer por mim e provavelmente pela Natasha também. De, poxa, você tomar algo quentinho, então assim, você tomar, sei lá, um leite com um achocolatado. No meu caso, eu tomo muito café com leite, que já é algo meio adulto, né? Mas por isso, porque acho que me lembra essa ideia de tomar ali um achocolatado quentinho, e aí me traz esse conforto, né? Eu também tenho isso, e aí independe se tá frio ou se não tá frio. É o ritual do conforto com aquela bebida, sabe? Eu também tenho muito isso. A Lele, @LeleSu, ela respondeu pra mim assim: dormir com cobertor e me cobrir toda, deixando só a boca pra fora. Porque era medo de puxar, né, de um fantasma puxar o meu pé. E isso é muito, muito legal de pensar, né? Porque, assim, a gente cria hábitos pra dormir também, né? E tem coisas que a gente, de fato, faz desde criança e aí a gente continua fazendo, né? Até vou puxar o gancho aqui de uma outra resposta, que é a resposta da Aline Fiuza, que ela me respondeu assim: dormir com o urso de pelúcia, que é um desses casos, tipo assim, né? Também do confortinho de dormir com alguma coisa. Eu também, se bobear, eu durmo com urso de pelúcia, mas eu tenho 2 gatos, então assim, eu posso dormir abraçada ao menos com um deles. Que a Ravena deixa eu abraçar ela gosta de dormir aqui em cima mesmo, assim, pertinho, sabe? O Sumo não é tanto do abraço, mas ele dorme comigo também. Mas assim, é também essa sensação de, eu vou dormir cheia de bichinho de pelúcia. Eu adoro, às vezes a minha cama tá cheia, o meu sofá tá cheio de bichinho de pelúcia, de coisa. Eu, inclusive, comprei e paguei caríssimo recentemente nos bichinhos que era aqueles bem fofinhos, eu não vou saber explicar como é feito, mas é desses bem fofinhos, assim, amassáveis, que é justamente pra você ficar abraçado e amassar, pra isso que eu comprei. Mas entendo. E ela falou também: pular em poças de água e me equilibrar no canteiro da rua. Isso, de fato, assim, é bem engraçado de pensar, né? Que, poxa, a gente não pode mais pular numa poça d'água, a gente não pode mais se equilibrar, andar saltitante na rua, né? Achei muito legal que você ainda faça isso, viu? Eu espero que você continue fazendo, mesmo mais velha e tal, porque a Aline, ela não é tão velha assim, sabe? Mas no futuro, que você não perca isso, sabe? Porque, poxa, qual que é o problema de fazer isso, né? Nenhum. Uma outra resposta aqui, também, da @Mourux, que é uma amiga minha. Ela respondeu assim: fazer um lanche da tarde ser nugget e batata de carinha com ketchup e maionese. Tá aí uma coisa que também eu sou muito... Não é a ideia, talvez, do paladar infantil, porque eu como muita coisa que adultos comem. Olha só. Mas não é isso que eu quero dizer. Mas, assim, essa ideia do conforto na comida de criança. Porque nugget e batata frita é comida que, de repente, a criança come no fast food. Ou come em algum lugar que, tipo, não vai comer comida. Que adulto come comida, o adulto come salada, adulto se alimenta bem. A criança, de repente, come umas porcaria. Completamente errado esse pensamento, mas todo mundo sabe que a gente, às vezes, reproduz isso também. E aí, sim, essa ideia de, cara, assim, eu preciso comer a minha batatinha de carinha. Não pode ser a batatinha normal, batata frita normal. Tem que ser a batatinha de carinha. E vou tacar ketchup, mostarda, maionese, porque eu vou fazer uma lambancinha ali, que dá essa ideia também de quando você tá comendo, quando você é criança, né? Essa lambancinha, tudo misturado. Dá muito essa ideia também. Eu achei maravilhoso. Faço isso com algumas coisas também, viu? Acho que assim, ninguém falou isso, mas provavelmente a gente tenha pessoas, assim como eu também sou um pouco, com sorvete. Cara, sorvete pra mim tem isso, assim. Se eu for numa sorveteria, eu vou botar tudo. Sorvete, açaí, enfim. Eu vou botar tudo que é, sabe? Tipo, M&M's. Vou colocar confete. Tudo que tiver ali de coloridinho, engraçado, eu vou colocar. Porque pra mim tem essa ideia do sorvetinho pra criança, sabe? Eu adoro. Cobertura, vou pôr tudo que eu tenho direito. Uma outra pessoa aqui, ó. @Kelly22, minha amiga. Ela respondeu: assistir desenho de manhã em dias que estou em casa. E isso é o que eu tinha falado também, dando um exemplo pra elas, né? Para as pessoas responderem. Eu tinha falado isso também, que esse é um dos meus pontos que é um pouco de criança, mas eu adoro. Que é botar desenho. Então, por exemplo, sábado, domingo, de manhã, aquela ideia de você levantar da cama, ir pra sala,
Ou não necessariamente, mas no meu caso é isso. Eu levanto da cama, vou pra sala, sento no sofá, pego minha bebidinha, ó, vou juntando as coisas. Pego a minha bebidinha quentinha, sento no sofá, ligo a TV num desenho, e aí eu assisto o desenho ali por um tempo, de manhã, como quem tá voltando lá na infância, sabe? Também adoro fazer isso, Kelinha. Gosto muito mesmo. E aí, pra fechar, a minha sobrinha maravilhosa, Itzaninha, @Itzaninha, ela comentou assim: quando vou comer doces que tenham 2 cores, eu separo eles antes de comer. E aí ela até me falou ali, depois ela mandou um complemento, né? De que, tipo, é que nem quando as pessoas separam a bolacha, sabe? Come só o recheio, depois as 2 bolachas secas, ou junta um monte de recheio, depois junta um monte de bolacha, sabe? É nesse sentido, assim, de, isso eu tenho que comer desse jeito. Que é um jeitinho meio criança mesmo. Mas é isso. Eu até vou pegar esse gancho pra trazer o que eu tava pensando. Cara, muitas dessas coisas são coisas espontâneas, né? Assim, tipo, isso é um jeito criativo de comer a bolacha, né? De comer o doce. E aí, por que você tem que reprimir essa criatividade, né? Porque, você tem, sei lá, o adulto tem um jeito certo de comer? Entende? Tipo, o adulto tem um jeito certo de comer bolacha, gente? Ou assim, adulto não come bolacha? Né? Por que a gente faz isso com a gente, né? Por que assim, a vida adulta ela já é tão difícil, ela já é tão penosa, ela já vem com todo esse monte de responsabilidade. Aí a gente decide, então, que tem um monte de coisa que é super legal de fazer que a gente não pode fazer mais porque a gente virou adulto. Sabe? A gente precisa mesmo fazer isso com a gente, tornar essa trajetória ainda mais pesada e dura do que ela já é. Entende o que eu quero dizer? E era isso que eu tava pensando, assim, até agradeço todo mundo que respondeu, tá? Beijo pra vocês. Eu tava pensando sobre isso, e aí todas as respostas me confirmaram isso. Que a gente tem coisas que a gente mantém na vida adulta, que seriam de criança, né? Seria infantil, porque elas nos trazem algum conforto e porque elas nos fazem aflorar esse lado espontâneo. A gente deixa isso pra fora um pouco mais, né? E aí eu vou dar um exemplo meu aqui também, que eu sempre falo que as vezes em que eu fui pra Disney, né, as vezes que eu tive a oportunidade de ir, eu lá me permitia ser criança. E lá é um lugar que ele é feito pra isso. Ele é feito pra, mesmo você sendo adulto, idoso, velho, enfim, você pode ter a idade que você tiver. Se você tá lá, você está permitido a vestir... Vestir? Né? A colocar orelhinhas da Minnie, do Mickey. Você está permitido a comer todo o algodão doce da face da terra. Você pode se empanturrar de coisa. Você está permitido a ir nas montanhas russas. Está permitido a brincar. Está permitido a fazer o que você quiser. Porque lá não tem essa... Assim, você não vai ver nenhum adulto julgando outro adulto. Lá todo mundo volta a ser criança. E é bizarro que você precise ter um lugar como um parque de diversões que te permita a magia, o encantamento de ser criança de novo. O encantamento de trazer essa vivacidade de novo, né? E lá, assim, eles são mestres nisso, né? Tem vários livros e conteúdos que explicam o quanto eles são... Os funcionários são treinados para isso, o quanto lá a ideia é essa. As pessoas, elas te atendem com alegria, elas te atendem com entusiasmo. Elas têm que estar bem, inclusive, né? Nem sei como elas conseguem fazer isso, mas talvez eu conseguiria, porque, pô, eu amo a Disney, amo. É um lugar que eu realmente, acho que por eu poder me sentir sem julgamentos, eu me sinto tão bem, sabe? Me sinto tão livre. Então, eu acho que eu seria feliz trabalhando lá. Mas assim, você vê as pessoas te atendendo muito bem, você se sente num ambiente muito acolhedor. E tudo é muito mágico, tudo é feito pra ser muito mágico. É a magia de encantar da Disney, né? E aí a gente realmente sente isso quando tá lá. Mas eu percebo que, assim, é maravilhoso. Imagino que é maravilhoso quando você é criança, porque isso te leva pro mundo mesmo, assim, do fantasioso, né? Te permite viver isso. Mas eu imagino que, assim, quando você é adulto, cara, e você talvez vá com crianças também, né? Isso te aflore. Eu não cheguei aí com crianças. Mas ao mesmo
tempo eu me sentia a criança do rolê. Eu era a criança que tava fazendo as presepadas ali. Eu me permitia fazer isso, sabe? E aí... Porque, de fato, eu me sentia viva. Eu me sentia muito bem. E aí, pô, eu fiquei pensando muito nisso, assim, né? Até um pouco, talvez, pela saudade que eu tenho de lá. Eu tava sentindo falta disso, né? E aí também porque eu tenho vivido muito da vida adulta ultimamente. Trabalho, coisas, conta, mudança, tudo. E aí, tipo, muita coisa pra resolver. Então eu tava me sentindo sobrecarregada da vida adulta, né? Pilhada da vida adulta. E aí eu queria um pouco dessa sensação da criança. Eu queria um pouco dessa espontaneidade de volta, sabe? E aí, pô, fiquei pensando nisso. Eu falei, por que a gente precisa deixar isso de lado, né? E o porquê que isso, o deixar isso de lado, seria imaturidade, sabe? Por que então eu ser um pouco mais espontâneo, gostar de fazer essas coisas, ser alguém mais alegre, ser alguém um pouquinho mais aberto mesmo, assim, livre? Por que isso é imaturidade, né? Sendo que não acho que seja diretamente relacionado, entendeu? Mas assim, deixo aqui pra vocês comentarem o que vocês acham. Na minha visão, não é diretamente relacionado. Conheço pessoas que de repente elas têm uma cara, um perfil, um jeito muito sério. Você olha pra elas e vê, cara, são adultões, sabe? Família, filhos, tem a vida construída, trabalho. No trabalho são tipo leões, vão pra cima e tal. Só que não são maduros. Ao menos não emocionalmente. Entende? Porque pra mim, a maturidade, ela vem do amadurecimento emocional. Ela vem de você, de fato, ser ou não maduro emocionalmente. Então, assim, você chegou na vida adulta. A primeira coisa que acontece você vai ouvir da vida. Corre, dá seu corre, para de chorar, né? Engole o choro e dá teus pulos. É isso, a vida adulta ela vai te resumir a isso. E aí, assim, ou você dá esse pulo, você corre e faz seu rolê, ou você vai ser engolido pela vida. Você vai ser, tipo, arrastado por um furacão, a vida vai te consumir. Quando você vê, você tá xoxo, capenga, anêmico, sem conseguir fazer nada, sem sorrir pra vida, entende? Então você tem que fazer isso. E só que assim, isso pra mim vem do amadurecimento emocional, sabe? Então assim, eu não vou poder chorar mais mesmo. Eu não posso mais deitar no chão e rolar e espernear como eu poderia talvez fazer quando criança. Não sei se seus pais deixavam você fazer isso. Os meus não deixavam. Os meus, na verdade, me mandavam engolir o choro muitas vezes, né? Se você não foi essa criança, excelente, talvez. Que talvez você tenha conseguido lidar melhor até com o que você reprimiu de emoções. Mas isso é outro vídeo. Mas você não pode mais fazer isso adulto, entende? Você não pode espernear mais. Você vai espernear pra quem? Né? Você vai correr pro colo da sua mãe ou do seu pai? Isso é amadurecimento. Se você ainda é um adulto que ainda corre pra saia da mãe e pro colo do pai, tudo bem que você tem um ponto aí que eu também gostaria de poder fazer isso. Mas assim, você sabe que a vida vai cobrar, entendeu? Você sabe, de repente seus pais vão ter que te dar essa lapada de falar, filho, você vai ter que crescer, você tem que lidar com isso sozinho. Isso pra mim é crescer, entende? E amadurecer. Isso eu acredito que é o que a gente precisaria fazer. E não é o que a gente faz, sabe? Tanto que a gente não tem incentivo, quando criança, a amadurecer emocionalmente, né? Nesse ponto, eu acho que os nossos pais e as pessoas à nossa volta, elas tentam não é privar, mas elas tentam nos poupar. Acho que essa é a palavra. Elas tentam nos poupar. Então, por exemplo, quando você tem ali a sua primeira decepção amorosa, você não sabe como lidar, porque assim, você não sabe como é que é lidar com essas questões de decepção. Você muitas vezes não sabe como é lidar com uma frustração. Eu conheço muitas pessoas e eu me levo às vezes para essa discussão na terapia de como, de repente, a gente não sabe lidar com como a gente se frustra com algo, né? De repente, até expectativas e coisas que a gente mesmo criou, mas assim, a gente não consegue lidar com a ideia de que não vai sair do jeito que a gente quer, sabe? Que, de fato, eu não posso bater o pé, fazer birra e vai ser do jeito que eu quero, assim. A vida adulta, ela vai te trazer essa ideia de, tipo, filho, não vai ser desse jeito, né?
E você vai ter que lidar com isso. O seu emocional vai ter que lidar com isso. Tá aí de novo a ideia do amadurecimento emocional. Porque na hora que o negócio apertar, que o bicho pegar fogo, vai ser o seu emocional que vai entrar em colapso. Sabe? Você pode estar assim, você pode ser a pessoa mais saudável do mundo. Você pode ser uma corredora nata, você pode fazer atletismo, você pode, sei lá, você pode estar fisicamente muito bem. Mas na hora que o negócio apertar e se alguma coisa da vida adulta te sobrecarregar, vai ser o seu emocional que vai sentir e aí vai todo o resto pro ralo, sabe? Você vai, talvez até por conta do seu emocional abalado, talvez você até exagere nos exercícios, você exagere em tudo pra isso te trazer conforto, você vai buscar isso assim num lugar externo, sabe? Porque de repente você não vai conseguir lidar, o seu emocional vai estar super fora de controle. E aí, por que a gente não se preocupa com isso então, né? Por que ao invés da gente se reprimir eu quero comer minha bolacha, só o recheio, depois como umas bolachinhas, cara. Dane-se, eu quero fazer uma pilha de recheio, comer tudo junto. Dane-se, entendeu? Esse é o de menos. Pô, esse é o menor dos meus problemas, amiga. Eu tenho que lidar com um trabalho que me suga. Eu tenho que lidar com um ex-namorado tóxico. Eu tenho que lidar com outras coisas emocionais da vida adulta. Entende? Eu não tô podendo me dar o luxo de não poder fazer tal coisa porque eu sou adulto. Eu quero que se dane, entendeu? Eu prefiro ser imaturo nesse sentido, porque eu sou essa pessoa espontânea e eu me divirto com a vida, mas eu tenho responsabilidade afetiva, eu sei lidar com as emoções do outro, eu sei ser clara em dizer o que eu quero, enfim, sabe? Cara, toda hora eu tô arrumando essa câmera porque, me perdoem. Pra quem tá vendo o vídeo, tá vendo que eu tô arrumando muito, é porque a ventosa ela não tá segurando tão bem. Mas tudo bem. Vai ficar no lugar, hein? A glória de Deus. Mas enfim, assim, sabe? A gente não tem essa permissão. A gente não é ensinado quando a gente é criança. Você, como eu disse, você pode até, quando foi criança, ter sido alguém que os pais não brigavam contigo pra engolir o choro. Isso já é excelente. Mas, dificilmente, e aí se você teve essa oportunidade, me diz aqui nos comentários, mas dificilmente você vai ter tido a abertura e a oportunidade de falar como você se sentia. Então, assim, de repente você quis comprar, você queria muito um brinquedo, e aí seus pais não tinham dinheiro. Disseram que não podiam comprar, e ao invés daquilo você ganhou uma outra coisa que você não queria. Você vai se frustrar com isso. Você teve abertura quando criança para falar sobre essa frustração e aí você conversar com seus pais e lidar com essa frustração de forma saudável? Eu acho que foi bem difícil que isso acontecesse, né? O que você teve que fazer foi literalmente engolir o choro. E, é isso, entendeu? E assim, eu não acho que seja talvez a melhor forma que a gente aprenda a lidar com frustrações, mas é como todo mundo provavelmente aprendeu, né? E aí, por isso que quando você cresce, você faz a mesma coisa, sabe? Você se frustra, você não fala sobre isso, se você comentar e falar sobre isso, você é imaturo, você não superou ainda, ou qualquer coisa do tipo. E aí é isso, você vai aceitar que, cara, a vida adulta é isso, gente. Tem que engolir e seguir o baile. Engolir e move on, sabe? E tem uma certa verdade nisso. Só que, assim, você não tá lidando, de fato, com a frustração. Você tá ignorando ela, você tá deixando ela pra lá. Você finge que ela não existe. Você não tá lidando com ela, tipo, poxa, mas por que eu criei essa expectativa? Mas por que eu me frustrei nisso? E aí só pessoas analisadas, né, fazem isso, porque a terapia te traz pra esse lugar. A terapia é pra isso, né? Ela vai te fazer essas perguntas. Mas tudo bem, né? Por que você se frustrou tanto? Por que você ficou tão bravo? Mas o que você sentiu na hora? Você vai ouvir isso do seu terapeuta, porque a ideia é essa. Mas a menos que você faça terapia. Se você não fizer, ou se você fizer, mas você for aquela pessoa que vai lá pra falar apenas do seu trabalho e não entra em nenhum assunto profundo, não fala sobre nada mais relevante do que suas frustrações com o trabalho, a terapia também pode não ser eficaz, tá, gente? Eu vou deixar esse spoiler aqui pra vocês, tá? E não é culpa do terapeuta, muitas vezes.
Mas a terapia, ela pode não ser eficaz se você não levar os temas que de fato estão te consumindo pra lá. Se você evitar perguntas, se você evitar responder, se você evitar falar, ou se você ouvir algo do terapeuta e aí você não gostar, achar que é uma ofensa pessoal e nunca mais voltar lá, não vai funcionar mesmo. Aí realmente você tá jogando seu dinheiro fora, né? Mas pra quem leva a terapia mais a sério, pra quem entende e percebeu todos os benefícios que ela traz, é isso que você vai fazer lá. Você vai chegar lá e vai abrir seu coração e vai dizer como você se sente. E você, às vezes, vai admitir que você tá agindo em algum determinado assunto como uma criancinha acuada, você não sabe muito bem o que fazer, você tá se sentindo com medo, você vai ter que admitir que você também tem medo, que esse é um outro parênteses aqui, você não pode ter medo mais, né? Ter medo é coisa de criança, depois que você cresce, você vira macho, adulto, você não tem medo de nada, destemido. Mas você vai ter que admitir em algum momento que você ainda sente medo de algo. E aí esse admitir é muito mais admitir pra si do que pros outros. Os outros, amigo, se eles acham isso ou não acham, se eles acham que você é imaturo ou não acham, pouco importa. Você se acha maduro e emocionalmente responsável com você, com o outro, você acha que você é? Então tá tudo bem. Você tem indícios disso? Você tem pessoas, tem situações que você possa dizer que sim, você foi responsável em relação a isso? Tá tudo certo. Agora, quando não for também, porque talvez você não vai ser todo o tempo, 100% das vezes, mas quando você não for também, pô, admitir pra si, entendeu? De repente eu não sou tão madura assim. E tá tudo bem, gente. Poxa, eu vou ter que ser um poço de maturidade pra vocês o tempo inteiro, em tudo? Eu tenho que ser perfeitamente madura, perfeita, sem erros em tudo? Amigos, nem Jesus agradou a todos. Eu não vou pegar esse fardo pra mim, não. Vocês podem show pra lá. Não vou mesmo. Eu não tô aqui pra isso. Eu não vim pro mundo, pra essa encarnação, pra ser exemplo de puritanice e qualquer coisa do tipo, e maturidade. E, me tire desse lugar, pelo amor de Deus. Mas se tire desse lugar também, sabe? Vocês já leram em algum lugar, porque eu já li em vários lugares, eu sempre rio disso, que é tipo, sei lá, uma frase X e fale: se dê a devida desimportância. É isso, gente. Você é extremamente importante na sua vida pra si. Você é importante pra sua narrativa. Mas você não é, assim, tão importante pra o mundo inteiro, entende? Então, se dê essa devida desimportância. E aí, assim, poxa, talvez eu emocionalmente não sou tão maduro mesmo. Pô, que legal que você percebeu isso, né? Porque aí você vai trabalhar nisso, então, né? Eu imagino. Você vai amadurecer, então. Você vai buscar ser alguém melhor nesse sentido. Você vai aprender sobre a responsabilidade afetiva e você vai praticá-la. Pô, legal. Você tá fazendo um trabalhão pra si. Pros outros, por tabela. Mas pra si, você tá fazendo um bem danado. E aí, ok, se você se tornar alguém muito maduro nisso e lá na frente você for exemplo disso, pô, bacana demais. Mas não se põe também esse peso, sabe? De, pô, eu tenho que ser 100% do tempo maduro, responsável, não posso pular numa poça d'água na rua, porque o que vão achar de mim, meu Deus? Não posso? As pessoas vão me criticar. Ah, meu amigo, sério, assim, você não é tão importante assim, entendeu? Não se dê esse peso. Ah, se dane. Ah, ela adora ir pra Disney e lá ela vira uma criança e ela se diverte. Gente, assim, olha, se eu puder te recomendar fazer isso, se você tiver um sonho e esse sonho for ir pra Disney um dia, vai. Vai e vai, sem rótulo nenhum. Se despia? Ah, sei lá. Vai sem casca, sabe? Essa casca, por exemplo, eu falo das minhas skills. A minha skill de trabalho fica no trabalho. A minha skill tia fica lá com os meus sobrinhos, sabe? A minha skill responsável das minhas contas ficam quando eu tô pagando minhas coisas, sabe? Agora, o meu jeito, a minha skill mais espontânea, mais animada, mais divertida, ela tá presente aqui, principalmente nos momentos que eu tô
sendo feliz, sabe? Que eu tô me sentindo alegre. Sabe, assim, tipo, os divertidamente, pensa na alegria. Você acha que a alegria, só porque ela é muito alegre e espontânea, ela é imatura? Você acha que de repente ela não é uma boa pessoa pra você se inspirar e você ouvir um conselho dela? Porque ela não vai saber muito bem o que dizer, ela vai te dar um conselhinho meio doidinha, meio biruleibe, você não vai levar a sério? Você realmente acha isso? E aí o contrário, você acha então que quem é super maduro pra você pedir um conselho ali? O raiva? Quem? Reveja aí, né? Esses conceitos. Mas enfim, é isso, gente. Eu fiquei pensando muito sobre isso mesmo. Eu entrei pro clube ali do eu não quero. Se você é jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude que nunca morrerá. Sabe? Eu sou desse clube aí. Eu tô me firmando nele agora que vou chegar a 35 esse ano. E pra mim, os 35 já não são mais tão próximos dos 30, já são mais próximos dos 40. Então aí vem o lugar do 40. O 40 é o 40, o 40 é o novo 30. Então eu tô nesse lugar de, cara, quer saber? Eu não vou começar a me podar muitas coisas porque eu preciso reagir e agir como se eu tivesse como as pessoas acham que eu deveria ser com quase 40 anos, sabe? É assim, talvez as pessoas que me olham no trabalho, elas me olhem até mais velha do que eu sou. Porque lá eu sou alguém mais... Talvez eu atenda mais essa expectativa. Mas na minha vida social, os meus relacionamentos, pessoas que estão à minha volta, elas têm uma versão muito mais leve de mim. E aí também, assim, de novo, não confunda leveza com imaturidade. Leveza é você ser tão tranquilo consigo, se respeitar e você respeitar o outro, e você sabe quem você é, que você é leve, você não se traz muito peso, você não se julga muito. Isso pra mim é leveza. Não imaturidade. Maturidade é imaturidade emocional. Imaturidade é você não responder alguém porque você não sabe o que dizer, você não sabe terminar um relacionamento, você não tem a capacidade de olhar no olho, e aí você não consegue fazer isso, você faz isso por mensagem, você faz isso por ligação, ou você não faz, você só some, sabe? Isso é imaturidade. Agora, sei lá, de repente você brincar, comer os biscoitos, comer batata frita, você assistir desenho de manhã, você pular poça na rua, né? E ter medo de dormir com os pés pra fora ali da cama, pra fora do cobertor, porque senão, né, um fantasma pode fazer cosquinha ou puxar seu pé. Essas coisinhas assim, gente, não... Sabe, assim, não estamos com tempo pra ficar se reprimindo, não, e tornando a vida adulta mais difícil, não, gente. Poxa, vamos aí ajudar a galera, entendeu? Vamos combinar o seguinte aqui entre a gente, que a gente vai amadurecer o nosso emocional para que a gente saiba ser melhor conosco e com o outro, e a gente vai se permitir ser um pouco mais jovial e leve, espontâneo na nossa vida, de forma geral. Vamos combinar isso? Vamos todo mundo aqui, ó, fazer uma rodinha aqui, uma seita, sei lá, um pacto que for. Vamos fazer esse combinado? Eu tô fechada, hein? Se vocês fecharem comigo, a gente... Bora fazer aí um dia de parque de diversões, um dia de jogos de tabuleiro, que eu adoro. Vamos bater papo, jogar videogame e é isso. Mas é isso, gente. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, deste vídeo. Deixem os comentários aqui pra mim. Troquem comigo também. E a gente se vê num próximo vídeo, num próximo podcast. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus.